Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, nas graças de Deus. Então, aqui para dar continuidade, ao nosso estudo Mediunidade, o que você precisa saber. Hoje nós já vamos falar o tema 54, que vai exclamar o seguinte: Alô, alô? Responde! Quem é? Senhor Júlio Faustino? Quem é? Aqui é do plano espiritual. Bom, pessoal, o nosso estudo espírita dessa quinzena vai tratar sobre a invocação dos espíritos desencarnados. Ouçam aí o que Kardec nos diz sobre o assunto. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente, ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Em nossa opinião, isso é um erro. Primeiramente, porque há sempre em torno de nós espíritos, as mais das vezes de condição inferior, que outra coisa não querem senão comunicar-se. Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar a nenhum em particular é abrir a porta a todos os que queiram entrar. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelo nosso desejo e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá muitas vezes para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns. Além dessas palavras de Kardec, vamos também prestar atenção no que nos fala Emmanuel sobre a invocação de irmãos desencarnados. Ouçam aí. Não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Se essa evocação é passível de êxito, sua execuibilidade somente pode ser examinada no plano espiritual. Daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto no complexo dos fenômenos espiríticos, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. O estudioso bem-intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribuirá os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento de seu coração. Emmanuel, em um livro, O Consolador. E ainda para dar uma opinião melhor, para que nós possamos conversar sobre o assunto, vamos ouvir também o que André Luiz nos fala sobre esse mesmo assunto. Ouçam aí. Abolir a prática da invocação nominal dessa ou daquela entidade, em razão dos inconvenientes e da desnecessidade de tal procedimento em nossos dias, buscando identificar os benfeitores e amigos espirituais pelos objetivos que demonstrem e pelos bens que espalhem, o fruto da notícia da árvore que o produz. E, no curso do trabalho mediúnico, os esclarecedores não devem constranger os médiuns psicofônicos a receberem os desencarnados presentes, repetindo ordens ou sugestões nesse sentido, atentos ao preceito de espontaneidade, fator essencial ao êxito do intercâmbio. André Luiz, em um livro Conduta Espírita e Desobsessão, respectivamente. Bom, gente, de posse dessas três informações, nos resta somente perguntar: e agora? Para Kardec, o telefone toca daqui para lá e de lá para cá. E para Emmanuel e André Luiz, o telefone deve somente tocar de lá para cá. Quem está com a razão? Bom, para iniciar, vamos sempre observar a orientação de Allan Kardec sobre o crivo da razão, que nós temos que racionalizar todas essas colocações. De invocações, o que nós também devemos
relevar as circunstâncias, né, da época que ele fazia as reuniões, isso é um outro estudo, ele também deixou algumas advertências, né? Ele ressalvou que o problema de uma reunião de invocação é que ela pode passar a servir como uma reunião de interesse particular, não é? Onde os médios, com o tempo, eles vão passar a representar o papel de instrumentos de consulta, não é? Ou seriam as antigas pitonisas de Delfos, né? De Delfos, só pela curiosidade das pessoas, não é? Porém, nós sabemos que uma reunião mediúnica séria, invocativa ou mesmo espontânea, não é? Ela depende sempre do quê? Tanto da maturidade da equipe encarnada, não é, dos médios encarnados, quanto da equipe desencarnada, dos irmãos, não é, de luz que dão assistência àquela equipe, aquele grupo. Grupos sérios, né, e específicos que estão trabalhando ali no propósito de conhecimento, do conhecimento científico, de um conhecimento mais aprofundado da doutrina, é lícito, não é? Eles invocarem os irmãos desencarnados, os espíritos. Contudo, também vamos lembrar que as advertências de Emmanuel e de André Luiz, se nós racionalizarmos, não é? Elas também dão um sentido. Por quê? Nós temos experiência, né, como dialogador em trabalhos de reunião mediúnica, né, há mais de 20 anos. E nesse tempo, nesse período, a gente já lidou com vários tipos de irmãos, não é? E em várias condições eles chegam lá na reunião mediúnica. Desde aqueles irmãos que já têm a consciência de que estão desencarnados, de que precisam trabalhar, não é? Para sua mudança, para sua evolução, quanto a irmãos extremamente perturbados, não é? Com perturbação mental, que a gente chama até de dementados, alguns dementados, que não têm a mínima condição nem de dialogar com a gente. Não é? Então eles vão lá só para receber o choque anímico. Então eu pergunto para vocês, nesse segundo caso desses irmãos, qual sentido teria nós invocarmos um irmão ainda perturbado e que se encontra numa situação de extrema dor, não é? De que está ali sofrimento? Qual a razão? Para satisfazermos a nossa curiosidade, não é? Para saber onde ele deixou, em que banco ele deixou o dinheiro, não é, da nossa herança? Será que é isso, não é? Por motivos exclusivamente familiares, não é mesmo? Então, é essas coisas que nós temos que ponderar antes de buscarmos, não é? Invocar um ente querido. A gente, como trabalhador espírita, não é? A gente entende que o que motiva nós invocarmos um irmão, um espírito especificamente, numa reunião mediúnica, deveria ser o acolhimento fraterno sempre, não é? A fim de que nós pudéssemos orientá-lo para que ele compreenda aquele momento que ele está vivendo, que é passageiro, não é definitivo, não é? E com isso nós tentarmos, né, ajudá-lo a passar por cima dos seus maus sentimentos, né, daqueles sentimentos que ainda o seguram, não é, ao mundo material, seus medos, não é, suas dores, pois creiam que tem irmão desencarnado que tem medo tanto de desencarnado quanto de encarnado, não é? Então isso sim seria uma evocação com uma finalidade caritativa, de nós fazermos caridade a ele, não é? Porque além de nós estarmos aprendendo, nós estaríamos ali ajudando. Então, a razão e o amor, elas devem sempre comandar as nossas decisões quando nós queremos invocar um espírito, queremos ou não. Né? Mesmo que seja um ente familiar, mesmo que a gente esteja com muita saudade, sentindo muita falta, né? Nós temos que buscar isso. Especialmente quando se trata de um parente, não é? Como eu falei. Né? Nós não sabemos o estado que aquele irmão está. Às vezes, para nós, aparentemente, aqui, ele estava numa condição, não é, de poder nos atender quando desencarnasse. Mas, na realidade, quem tem essa visão correta da situação atual desse irmão são os nossos irmãos mentores, os irmãos que organizam a reunião mediúnica, né?
Por quê? Porque esse nosso parente, esse nosso amigo, ele pode estar tanto se recuperando numa colônia, não é? Ou estar em sofrimento em zonas umbralinas. Mesmo os que se recuperam em colônia, nós já recebemos irmãos que quando chegaram não conseguiram se comunicar, em virtude da emoção, da oportunidade, né, de estarem ali, não é, para se comunicar, então ficou chorando o tempo todo, tá bom? Ouçam aí. Nenhum homem deve se colocar na dependência deste ou daquele espírito. Cada qual busque aprender, pensar e avaliar por si. Que as coisas sejam examinadas com a inteligência e o bom senso, e que se deixe de lado o que parecer indevido, venha de onde vier. Jesus e o Espírito de verdade nos chamam para o despertar. É o momento de renovarmos os conhecimentos que dispomos. Amor, espírito de progresso e de lutas pelo reino do bem. José Coelho Tufai, em O Portal do Espírito. Então, antes de nós tomarmos a decisão de irmos numa casa espírita, não é? Dessas que fazem psicografia, você deixa o nome lá do desencarnado, não é? E se ele tiver condição de vir trazer a sua mensagem, ele vai deixar uma psicografia. Lembre-se antes, né? Reflexione bem se esse irmão que você quer tanto que ele psicografe, que você quer saber dele, se ele hoje estaria em condições de trazer, né, essa psicografia, essa notícia, não é? Lembre-se de André Luiz, não é? Quando ele retornou a primeira vez para visitar a família dele. Ele já se achava capaz de suportar, né, algumas vicissitudes. Porém, quando ele viu a condição da esposa dele, né, casada novamente, ele se perturbou. Então, é isso que nós temos que evitar de acontecer com os nossos entes queridos. Pois, meus amigos, saibamos sempre, se a espiritualidade superior entender que há alguma razão justa para o nosso aprendizado, né, ou para o aprendizado geral desse irmão, não é? O telefone certamente vai tocar de lá para cá. Alô? Senhor Rubens Fonseca de Moraes? Sou eu mesmo. Aqui é do plano espiritual. Era esse o nosso papo dessa quinzena. Agradeço a todos, fiquem todos com Deus, sempre lembrando, mediunidade é uma relação de amor e fraternidade. Tchau, pessoal.